do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Esta introdução, ela, como toda a Bíblia, se reveste de uma importância que não pode ser classificada devido à sua aplicabilidade para todas as épocas. Quando nós sabemos que as pessoas, elas fazem qualquer coisa para ter nome, para serem aceitas. A grande preocupação das pessoas está aqui descrita. As pessoas querem uma aceitação debaixo do sol. As pessoas, elas compram, elas adquirem muitas vezes bens que nem mesmo podem adquirir, nem mesmo refletem essas aquisições a sua realidade financeira, mas elas não poucas vezes se endividam, se debruçam, se lançam, porque elas querem, com aquilo que elas adquirem, alcançar uma aceitação. Eu acho engraçado algumas coisas que demonstram o que estamos falando. Por exemplo, hoje, quando alguém compra um carro zero, se ele quiser, ele sai com o carro zero emplacado da concessionária. Por que a maioria não aceita ou não vai por aí? Ele precisa sair com um carro sem placa, desfilando, para mostrar que ele está batendo de carro zero, porque ele demanda pela aceitação das pessoas. Uma frase mais ou menos assim: nós passamos a vida inteira comprando coisas que não precisamos, de quem não conhecemos, coisas que nós também não vamos muitas vezes utilizar ao longo das nossas vidas. Tudo isso à procura de quê? De uma aceitação. E o texto fala disso, da aceitação, o bom nome. O texto coloca aqui esta realidade bem humana. Quanto vale ter um bom nome? Quanto vale ser aceito? Quanto vale ter um espaço no meio em que você vive, e esse espaço te levando a uma aprovação? Claro que eu estou fazendo uma abordagem no primeiro momento negativa, né? Eu estou colocando um aspecto negativo desta questão da aceitação, desta questão do bom nome. Mas a Bíblia não condena a busca por ter uma reputação, pelo contrário. O texto aqui é um louvor, né? É uma apologia à importância do bom nome, dizendo que ele vale mais do que a prata e o ouro. Só que nós temos que, pela graça de Deus, compreender a intenção do escritor inspirado, que vai para além daquilo que no primeiro momento possamos entender, porque no mesmo texto em que ele coloca que o bom nome vale mais do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro, então logo ele nos leva a compreender o espaço das coisas e o espaço do ser. E o homem sem Deus, ele busca ter um bom nome através das coisas, e em prejuízo do ser. E o louvor aqui é para a importância do ser, e não para a importância das coisas, porque ele diz que vale mais do que as muitas riquezas, vale mais do que a muita prata. Isso que nos encaminha para compreender as crises da nossa sociedade, não é? Porque no decorrer do texto nós vamos compreender a questão do pobre e do rico, que se encontram a um e a outro, no entanto, fez o Senhor. Então é uma sociedade em que as pessoas, elas são valorizadas pelo que tem. Você entra numa determinada empresa, se você estiver bem vestido, bem trajado, se as pessoas perceberem que você chegou com um carro de aquisição significativa, o atendimento é um. Se você chegar mal vestido, mal trapinho, o atendimento é outro. As pessoas valem pelo que têm e não pelo que são. Esse é o retrato de uma sociedade que aceitou o logo do inimigo desde o começo. A
a elevada precificação do ter. Se você fizer, se você adquirir, você vai ser. Então, o ser, ele foi condicionado ao ter. Faça isso, obtenha isso que Deus falou para você não obter. Tenha acesso a isso que Deus falou para você não ter. E aí você vai ser. Então isso é muito antigo, né? Isso é recorrente. É o problema da queda, né? Está aí o problema da queda. O ter adquirido a qualquer custo, mesmo com a implosão dos valores, mesmo com a implosão dos princípios, esse ter, ele vai elevar o ser, vai valorizar o ser. Esta é a visão do homem natural. E nesta direção, o proverbialista coloca o dilema humano. O pobre e o rico se encontram e a ambos fez o Senhor. Então você tem o quê? Você tem a percepção humana de valores, né? Bom, você é pobre, você é rico, mas diante do Senhor a soma se arredonda. Um e outro são a mesma coisa. A um e a outro fez o Senhor. Ou seja, você tem o valor verdadeiro, que é o Senhor. É o nome que não pode nem ser pronunciado, de tão importante que é, de importância tão imprecificável, que no Antigo Testamento não podia ser pronunciado. Aqui, o que é pobre e se ressente porque não alcançou a posição do rico, daquilo que é rico e acha que é mais importante porque ele é rico. E por último, a sentença final: o Senhor fez a ambos. Então, o que a Bíblia passa, comunica em matéria de valores, não pode alcançar uma elevação mais exaltada. O Senhor. É no relacionamento com o Senhor que o pobre e o rico encontram o seu valor. O pobre, do qual o texto do capítulo 22 e também vários capítulos de Provérbios fala muito do pobre, e fala também do rico. O pobre, para a Bíblia, ele não é justo aos olhos de Deus, ele não é reto aos olhos de Deus, ele não é íntegro aos olhos de Deus. O pobre, na Bíblia, no seu contexto, ele não é justificado aos olhos de Deus, ele não é santo aos olhos de Deus por ser pobre, e nem o rico aos olhos de Deus também não é justo aos olhos de Deus por ser rico, não é bom aos olhos de Deus por ser rico, não é íntegro aos olhos de Deus por ser rico, não é santo aos olhos de Deus por ser rico. E também, nesta mesma concepção, o rico, ele não é condenável aos olhos de Deus por ser rico, ele não é perverso por ser rico, ele não é malvado por ser rico, ele não é perdido por ser rico, ele não é um devasso por ser rico. Por que eu estou falando isso? Porque existe, por exemplo, a teologia da libertação, que se desenvolve a partir desse entendimento. O grande propósito da Bíblia é o pobre, tudo pelo pobre. Então passa essa impressão de que a pessoa, ele é justo por ele ser pobre. Ele nem precisa do ato de Jesus na cruz do Calvário, porque o fato dele ser pobre já o torna justo. Entende? O engano, como ele se desenvolve na teologia da libertação e em várias outras concepções, que inclusive estão permeando o meio político. Interessante você perceber que esta posse desta bandeira, que é a sensibilidade pelo pobre, que é uma bandeira bíblica. Jesus foi sensível aos pobres, os profetas foram sensíveis aos pobres. Ninguém na história humana, mais do que a igreja, mais do que o povo de Deus, foi mais sensível aos pobres. Só que isso é muito diferente de você construir uma teologia em que a pessoa ela é justificada aos olhos de Deus por ser pobre. Isso é uma adulteração da palavra de Deus, né? E aí você está vendo, né? Pessoas que devolveram já aos cofres públicos mais de 20 bi com sua turma, né? Então, em algum país do mundo aí, assentado numa cadeira presidencial, talvez vocês se imaginem o nome do país, né? E dizendo-se o pai dos pobres, né? Tem que tomar cuidado. Às vezes a pessoa está ali numa esquina, num semáforo, pedindo dinheiro porque ele é pobre, e você, não entendendo melhor esse contexto,
texto, você dá um dinheiro para ele. Às vezes você está ajudando ele a continuar naquela situação. Às vezes você está ajudando ele a permanecer ali e talvez até a patrocinar um assalto e um assassinato de um pai de família. Porque a pessoa não está aprendendo a produzir, ele está aprendendo a depender. Isso é contra os princípios cristãos que nos levam a nos comprometermos com as pessoas do ponto de vista de ensinar-lhes valores, princípios, como por exemplo, você dá a vara para pescar, mas você não dá o peixe. Então, quando você endeusa essa questão da pobreza, você pode estar se prestando a uma causa bastante enganosa, bastante equivocada. Quando você não faz a leitura bíblica do que é a ação do crente com relação ao pobre, você pode estar se envolvendo numa questão até política, ideológica, nefasta, perversa em si mesmo. Está por aí. O Brasil, desde que foi assunto um certo regime ao poder, coisa de vários anos atrás, ele se tornou uma nação bastante complicada. Antigamente, nossos pais, nossos avós diziam: olha, lá no interior ninguém sabe o que é maconha, o que é cocaína, essas coisas. O Brasil fez aliança com narco-estados e se tornou um deles. Essa é a verdade. Você pode ir em qualquer lugar do Brasil, desde os interiores mais longevos até as capitais, as principais capitais, vocês estão vendo zumbis nas calçadas, nas praças, pessoas que às vezes têm até formação de nível superior, tem biografia invejável, mas está perambulando como um zumbi pelas praças do nosso país, numa crise profundíssima, existencial, e você às vezes, numa concepção errada do que é ser pobre, você está ajudando, você está bancando aquela situação. Então a questão humana, ela transcende a classe social, independe de ser pobre ou rico. O problema do ser humano está no seu relacionamento não resolvido ou mal resolvido com Deus. Há ambos fez o Senhor. O problema está aí. Se a pessoa não se converter, se a pessoa não se abrir para a salvação de Deus, você pode fazer o que for. Você pode levar para a sua casa, dar banho nele, bancar ele, dar dinheiro para ele. Tem dentro dele a natureza perversa que vai te conseguir problema. Não todas as pessoas fizeram isso aí para depois serem assassinadas por alguém que não mudou. Pelo contrário, ele levou todo o problema para dentro de casa em nome de uma visão de caridade, de bondade, enfim, foi vítima daquilo ali. Ou alguém da família dele foi vítima daquela situação. Direção de Deus é o que nós precisamos ter, porque o problema humano, independente do nível social, é o relacionamento com Deus, mal resolvido ou não existente. A pessoa precisa se converter. Então, o proverbialista, ele aborda essas questões todas, do ponto de vista dos princípios. Diga-se de passagem que a literatura de provérbios é uma literatura descritiva, o que equivale a dizer o seguinte: Deus, ao invés de ele estar falando com o homem em provérbios, ele está permitindo que o escritor inspirado fale, se dirija a ele. É uma palavra canônica, da mesma forma, mas com esse detalhe, com essa nuance, Ou seja, Deus está permitindo a expressão dos princípios que ele já tinha revelado nas escrituras anteriores do Novo Testamento. Então, Provérbios é o destilar de princípios bíblicos já revelados, que devem pautar o quê? A conduta de todos aqueles que vivem um relacionamento com Deus, ou daqueles que queiram se converter a Ele para viver esse relacionamento. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Como é que você vai falar para uma sociedade consumista que o sonho de consumo desejável é esse relacionamento com Deus, que está descrito, como já expliquei para os irmãos, temor do Senhor? Como é que vai falar? Você ser despojado, você se esvaziar, você baixar o tupete, você reconhecer que você é pó, que você é cinza, e que você depende o tempo inteiro de Deus, que você não é melhor que ninguém. Nada contra você ter boas condições de vida, se honestamente, dignamente, você pode tê-lo. Mas, tendo
que isso não mude o seu humor, que isso não eleve o seu nariz, porque o verdadeiro galardão, o verdadeiro sentido de ser e de ter, está nesse relacionamento com Deus, que é vivenciado na humildade, no quebrantamento. Como é que você chega para uma sociedade tupetuda como a nossa, arrogante como a nossa, e passa um valor desse? Como é que se comunica isso? Isso só é possível quando a pessoa se quebranta, para abrir o seu coração perante o Senhor. Caso contrário, isso não vai entrar, não entra na cabeça dele. Ele tem um conjunto de crenças, de valores, que o fecharam para entender isso. Ele gasta até o que ele não tem, porque tudo que ele entende de realização, de galardão, de bem-estar, de satisfação, está nos bens. Então ele é doente, a ponto do apóstolo colocar lá na primeira carta para Timóteo, no capítulo 6. Está aí, ó, a raiz de todos os males, esse cativeiro, esta ditadura do ter, que te escravizou a alma. Deus te fez para ser senhor das coisas. Através do pecado você fez escravo das coisas. Você adivinha a frase que diz o seguinte: que o dinheiro, ele é um excelente servo, mas ele é uma desgraça como senhor. E é verdade, o dinheiro é um excelente servo, mas não tem desgraça maior do que ele como senhor, quando os bens se tornam senhores. Quantos relacionamentos não são levados avante numa condição miserável, degradante, porque esses relacionamentos são regados por isso aqui. Eu tenho meu filho junto a mim porque eu dou isso. Eu tenho meu neto junto a mim porque eu faço essa concessão. Eu tenho meu cônjuge porque eu faço concessões. Eu seguro, eu o detenho, eu tenho ele comigo por causa de concessões. Não pode existir nada mais degradante quando o ter é senhor sobre o ser. Relacionamentos miseráveis, medíocres, estão longe de fluir aquilo que é o propósito de Deus, vida eterna, a excelência da existência. Espinhos e laços há no caminho do perverso, o que guarda sua alma retira-se para longe deles. Veja bem, esta filosofia mundana à margem de Cristo, ela não concorda com o cristão. Não é você ter um vínculo, você ter aliança com o ímpio. Você tem um convívio porque você está aí para ser a referência, mas uma aliança não é possível. Todas as vezes que o cristão ele se encaminha nessa direção da aliança com o perverso, ele vai ser destruído. O que guarda a sua alma retira-se para longe de Deus. O que é guardar a alma? Como é que a gente vai lendo, né? As passagens bíblicas correndo, não analisa. O que é que o salmista coloca? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ele fala da guarda. A guarda é armada. A guarda tem instrumentos de defesa. Você não contrata um segurança numa situação de perigo iminente de minar os bens e deixar ele desarmado. Você vai armar ele. E o apóstolo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, fala das nossas armas, os princípios da palavra de Deus, os valores destilados em Provérbios. Nós nos guardamos do convívio malévolo, sempre nos focando em princípios que vão nos levar a não depender emocionalmente, afetivamente destas alianças. Ele prossegue dizendo, com relação àquilo que é o alvo principal do inimigo e a prioridade de Deus: crianças. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não desviará dele. Esse versículo, numa expressão hebraica, ele, no português assim mais claro, é assim: leve a criança a experimentar, leve a criança a se deliciar nos mandamentos da palavra de Deus, nos princípios. Leve-a a sentir o sabor. Está desafiando os pais, está desafiando a família
a ter um convívio que verdadeiramente oportunize a criança a ter a experiência com esses princípios que comuniquem Deus como Senhor. Agora, como é que você faz isso? Fazendo tudo o que a criança quer, se prostrando perante os meninos. Tem crianças que eles são verdadeiros faraós, né? Manda. E tem pais que ainda contam vantagem. Não, lá em casa, o menino aí toma conta de tudo e manda. O menino aí toma conta de tudo. Manda nos pais, manda nos avós. Fala isso contando vantagem. Faz referência a essa desgraça como se estivesse contando virtude. Tem coisa pior do que o menino entregue a si mesmo. Quem é que aguenta? Um menino sem educação, uma menina sem educação, não disciplinada pela palavra de Deus, não é? Onde ele chega, ele toma conta da festa, de tudo. Você fez ali a mesa bem organizada para o aniversário, ele está esperando os convidados, você tem todo cuidado, ele chega, mete a mão lá no meio do bolo, lá, mete a mão no que você preparou ali, faz um fuzuê, essa coisa toda. E isso é bonito. Mete a mão na cara do pai também, do vô, da avó, dá piti, cai no chão ali, se joga para lá e para cá. Dever de casa está atrasado, sabia? Dever de casa está atrasado. Então tem que suportar seu filho chato pra caramba. Sua filha é chata até umas horas, porque o dever de casa está atrasado. É por isso que na escola ele está dando piti. É por isso que nas reuniões de família dá B.O. por causa dele. Está entendendo? É porque o dever de casa não está sendo feito. Aí não adianta querer segurar só na escola, só na igreja, só numa evento lá de família. Não, aquilo ali é as compras atrasadas em casa, né? Você não está tendo um convívio com ele, levando ele a verdadeiramente desfrutar os princípios da palavra de Deus, o que envolve também um confronto. Você faz com amor, você afaga, você beija, você diz que ama, mas você confronta também, você coloca ele no lugar dele, você faz ele saber que ele tem que obedecer, ele está sob a tutela de princípios que a todos subjugam, aos pais, à sociedade, à igreja, que com ele é diferente. Então, ensina a criança no caminho que deve andar. Ele, quando for velho, não se desviará dele. É uma herança que veio para ficar, um bem que é permanente, é para sempre. Irmãos, olha o que estão fazendo com a nossa sociedade. Temos dó de nossas crianças, temos compaixão de nossos infantes. Mês passado, uma escola num determinado lugar do nosso país, usando verba pública, levou para a escola uma turma, essa turma aí chamada do louquismo, né? Que significa dos que se levantaram, dos acordados, melhor dizendo, né? Levou para a escola para uma peça de teatro lá chamado como é que é o nome? O cavalo, mais uma palavra mais ou menos obscena, o cavalo tarado, né? E fez uma exibição totalmente assim pornográfica para crianças, do nosso dinheiro, né? Semana passada fizeram outra coisa, né? Colocaram lá uma pessoa trans, né, para dar palestra para crianças, né, e adolescentes, e para fazer exibições também nessa perspectiva da vida diversificada, né? Tudo apontando para crianças. Uma deputada no plenário da Câmara, poucos dias atrás, também bradou em alta voz: crianças trans existem. E a Bíblia, no meio dessa sociedade que quer devorar crianças com prioridade, porque na história da humanidade, desde a queda, crianças foram prioridade de Satanás, foram o alvo principal de Satanás. A Bíblia coloca aqui o poder da sua palavra: ensina-o no caminho que deve andar, e até quando ele for velho ele não vai se esquecer. A Bíblia está colocando o caminho na contramão dos caminhos, e tudo que está ao redor da criança. Está intimando a família a se posicionar antes que seja tarde demais. Mais sobre o rico, sobre o pobre, é dito no versículo 7, né? Está comentando sobre isso: o que semeia a injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre, lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda, cessarão as demandas e a ignomínia. Isso nos remete
a uma sociedade onde há uma determinação intensa de substituir a verdade pela mentira. A Bíblia está dizendo da ação dos justos em se opor a isso, em não concordar com isso. Lança fora, não serve para mim. Esta visão de mundo não serve para mim. Esta visão de valores que estão tentando implantar, ou através da qual estão tentando implantar a mentira no lugar da verdade, não serve para mim. Lança fora. Desligue a sua televisão. Eu já falei, vou falar de novo. Irmãos, não ouçam, pelo amor de Deus. Não se assente aqui para assistir a Rede Globo. Isso é para crente. As demais emissoras estão na mesma condição, com uma ou outra exceção. Nada que se aproveite. A Bíblia manda lançar fora isso. São escarnecedores. São esses que estão ali. A mídia brasileira e mundial, na sua totalidade, está comprometida em escarnecer de Deus. O que é que você está fazendo sentado no sofá? Prestigiando, sendo hipócrita, de emissoras que estão comprometidas em escarnecer de Deus. O que você está fazendo ali? Tem canais fechados aí que podem te ajudar, que estão melhor comprometidos. Um grupo da igreja, depois eu posso colocar, como já coloquei, aliás, posso colocar de novo. Mas fora disso, o que o crente faz? Diante de escarnecedores, a Bíblia diz: lança fora. Isso é para nós, isso não deve ter espaço em nossas vidas. E ele prossegue dizendo: o que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. A Bíblia, ela exalta aqui nesse versículo, e vários outros que são semelhantes, a instituição verdadeira, porque naquela época era a monarquia, né? Então tinha-se a concepção clara do rei como um servo divino. Isso chegou até antes da Revolução Francesa, quando a Revolução Francesa, que foi um dos movimentos mais nefastos, prejudiciais da história, procurou destruir tudo aquilo que tivesse algum vínculo com os princípios da palavra de Deus. E dentre esses alvos de sua destruição estava a monarquia. Não estou aqui exaltando a monarquia como um modelo desejável, nem o parlamentarismo, o presidencialismo. Não se trata disso. Só estou falando aqui que a Bíblia, ela coloca a importância das instituições para que elas possam serem mantenedoras da ordem. Então aqui, como o contexto naquela época não era parlamentarismo, não era presidencialismo, etc., mas era monarquia, então a Bíblia só poderia citar nesse contexto a monarquia. Então está colocando aqui que a monarquia, ou seja, a instituição, em palavras mais claras, ela está a serviço da pureza, da integridade. O que ama a pureza. Você sabia que o significado da palavra candidato vem do latim cândido, que é puro, com puros, né? São nossos deputados federais, né? Com puros, né? São nossos senadores. Com puro é o presidente que está lá na cadeira da presidência, não é? A alma honesta, né? Candidato vem de cândido. Então estamos cândidos lá na Praça dos Três Poderes, no Senado, na Câmara, né? A mais viva alma honesta sentada no Palácio do Planalto, né? Enfim, glória a Deus, misericórdia e outros adjetivos que a gente possa usar aí, né? Mas enfim, a instituição, ela é instrumento de Deus para operar a favor das virtudes. E quando o crente é constituído a obedecer às instituições, é nesta direção, é nesse alinhamento que as instituições têm com a verdade, com a pureza, com a integridade. Se as instituições estão a serviço da maldade, então para Deus elas já perderam a sua qualificação. Quando isso aconteceu, por exemplo, com Saul, Deus claramente falou para ele: o Senhor já te rejeitou, você não representa mais a instituição para Deus, você não tem mais as qualificações. É muito importante entender isso aqui, porque tem crente aí entendendo que nós temos que obedecer incondicionalmente a toda e qualquer autoridade. Irmãos, nunca na história da igreja evangélica ela foi tão desafiada a compreender instituições
que aqueles que perderam a sua legitimidade estão cometendo não tem precedente. Juízes cometendo crimes, sequestrando as pessoas, mantendo sequestradas, torturando as pessoas. Por que eu estou falando isso? Se as pessoas não foram investigadas, não foram processadas, não participaram de um julgamento justo, e antes de se esgotar as devidas instâncias, elas estão presas, então quem as prendeu são criminosos, não são mais juízes. Essas pessoas não estão sendo vítimas de juízes, elas são vítimas de marginais, que as prenderam, as confinaram, e confinadas permanecem. Então é muito importante, é muito elucidador isso aqui para o crente, que o crente não pode ser alienado, ele não pode existir na sociedade que ele não compreenda o que está acontecendo. Porque se assim for, ele não sabe como direcionar suas orações. Se assim for, ele não sabe como servir a Deus. Um alienado não sabe como servir a Deus, ele não sabe onde é que entra, ele não sabe qual é o papel dele. É muito importante compreender isso aqui, esses valores, inclusive o que é a instituição na perspectiva da palavra de Deus. Os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. O crente nunca se identifica com uma condição ociosa de descaso. Aquele que tem dupla cidadania, cidadania nos céus e cidadania na terra, ele demonstra-se ser alguém diligente, porque afinal ele levanta a bandeira da única causa justa que existe, a causa do Evangelho. Cova profunda é a boca da mulher estranha, aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Você para pensar que esse versículo está nos dizendo que o pecado, ele já é a punição em si. Porque geralmente nós entendemos, né? O indivíduo ele pecou, ele está em adultério, ele está na prática do homossexualismo, do lesbianismo, da droga, do crime. Irmãos, mais do que estar pecando, ele já está sendo punido. Só o fato dele estar naquela circulação fluente, contínua, significa que ele já está sob a ira de Deus, ele já está sob castigo. O pecado não alegra, ele oprime. O pecado escraviza, o pecado tortura. Não tem ninguém que verdadeiramente está no pecado que é feliz, ele está sendo oprimido. Ele prossegue naquele caminho porque ele está entregue àquela situação. E salvo a misericórdia de Deus, ele vai com ela para sempre, até a eternidade sem fim. Então, o texto fala, nos dá esse esclarecimento sobre a realidade do pecado que muita gente não entende. Aquele contra quem o Senhor se irá, permanece nessa situação. Por isso que a pessoa que está no pecado, ela precisa clamar por ser liberta. Ele precisa reconhecer: isso aqui não é alegria, isso aqui não é vida, isso aqui não é prazer, isso aqui não é divertimento, isso aqui é opressão. Então ele precisa clamar para que Deus passe dele a sua ira, o perdoe e o livre daquela situação. Sobre a criança, o versículo aqui já foi esclarecido antes, o 15: o que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou que dá ao rico, certamente empobrecerá. Dentro do contexto que falamos sobre a visão bíblica, né? Porque ninguém nunca foi mais benfazejo na história humana, ninguém nunca foi mais sensível à miséria humana do que o povo de Deus. Ninguém nunca foi mais prestativo para operar a favor dos necessitados, mais do que o verdadeiro homem de Deus, mais do que a verdadeira mulher de Deus. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, aplica o teu coração para o meu conhecimento. O que acontece aqui? Até o versículo 16, nós temos aquilo que é pacífico entre os teólogos mais renomados. Nós temos aqui os tipos de Salomão, né? Há aqui, do 16, do 17 em diante, uma alternância, né? Agora, o entendimento é que Salomão ele se refere àquilo que outros sábios disseram, né? Ou seja, eu não sou a sabedoria, eu sou um instrumento com outros que também são sábios. E o que é colocado aqui? Inclina os ouvidos e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento, porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicares todos aos teus lábios. Eu falei para os irmãos que o pecado ele oprime, o pecado não diverte, viu, adolescentes? O pecado não alegra, o pecado não diverte. Mentira, não há diversão do pecado.
O pecado é a própria opressão acontecendo. O pecado é a escravidão. O pecado maltrata a pessoa, ao invés de verdadeiramente alegrar. Mas o que ele coloca aqui sobre as palavras dos sábios? As palavras dos sábios é tudo aquilo que está na Bíblia, são os princípios da palavra de Deus. Então ele diz no versículo 18 o quê? É coisa agradável as guardares no teu coração. Coisa pacífica entre nós. Quando a Bíblia fala de bem-aventurança, bem-aventurado é aquele que não se assenta no conselho dos ímpios, né? Salmos capítulo 1. Não se assenta, não se detém no caminho dos pecadores, e cujo prazer está na lei do Senhor. É uma pena o fato de que muitas pessoas não se aproximaram o suficiente para conhecer esse prazer. É uma pena que muitas pessoas não deram, muitos adolescentes, muitos jovens, muitas crianças, muitos idosos, não se abriram o suficiente para conhecer a alegria que há nos princípios da palavra de Deus, para conhecer o prazer que há no exercício desses princípios. A gente tem a oportunidade de evangelizar e a gente já sai muitas vezes, quando vai evangelizar, sabendo, olha, volta e meia eu vou receber uma reprimenda. Um número grande de pessoas pode dizer, não, eu aceito esse folheto, eu aceito esse Novo Testamento, mas outros vão tacitamente dizendo, não quero não. Desculpa aí, não quero não, não quero não. Não creio não. Que pena. Quando as pessoas simplesmente se privam de conhecer a alegria que há nessa palavra, que as conclamam, que proclama para elas a salvação de Deus. Ele prossegue dizendo, à medida em que nos abrimos com essa palavra, nós vamos nos tornar pessoas do que? Confiantes, para que a tua confiança esteja no Senhor. Quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Irmãos, nós somos contemporâneos da sociedade mais insegura que existe. Nunca o medo foi tão real nos corações e nos olhares. As pessoas, elas procuram ter uma expressão de coragem para esconder que elas na verdade estão tomadas pela insegurança, por causa do pecado. O pecado, no capítulo 14, diz que é o próprio dos povos, é a vergonha dos povos. Se não há felicidade, se não há alegria no pecado, também não há segurança. Não tem ninguém que seja forte no pecado, não tem ninguém que seja verdadeiramente bem estabelecido emocionalmente, psicologicamente e muito menos espiritualmente no pecado. Isso não existe. As pessoas que verdadeiramente são felizes, as pessoas que verdadeiramente são seguras, são estáveis, são pessoas em cujos corações a palavra de Deus flui, a palavra de Deus encontrou lugar. E o proverbialista não fala isso levianamente, para que a tua confiança, está falando de segurança, estabilidade, a pessoa bem resolvida, tua confiança esteja no Senhor. Quero dar-te hoje a instrução. A única possibilidade de sermos pessoas que não oscilam, que não hesitam da direita para a esquerda, que não sabem para onde vão, que hoje pensam assim, amanhã pensam daquela maneira, que hoje estão tendo paz, amanhã não tem paz, que hoje é crente, amanhã não é. A única possibilidade é se a instrução da palavra de Deus tiver abertura em nossos corações, é se os princípios da palavra de Deus forem buscados por nós continuamente. Então haverá segurança. Você vê insegurança em tudo. Você vê insegurança na igreja. A pessoa está ali cantando, ele está com medo de não agradar os outros. Ele está pregando, ele está com medo de não agradar os outros. Ele está fazendo tudo para ele ser aceito, porque a insegurança, o medo toma conta, né? Ele está preocupado o tempo inteiro com a avaliação que façam dele. Esse é o vácuo existente por causa da inexistência dos princípios, dessa instrução da palavra de Deus. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para te mostrar a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem. Interessante, né? Nós então não somos um povo que precisamos, irmãos, mendigar instrução nas várias fontes filosóficas e teológicas desse mundo. Ele nos questiona. Eu não escrevi para vocês
Eu não dei para vocês a palavra revelada, naquela época não existia os 66 livros ainda, o que existia naquela época ele comunicou dizendo: olha, eu não deixei os princípios, para que você saiba como responder aos desafios todos ao seu redor, do mundo, da sociedade ao seu redor. Por que você está sendo alguém indefinido? Por que você está sendo alguém inseguro, crente? Por que você está sendo alguém instável? Por que você está preocupado com a avaliação das pessoas? Se na verdade você veio para ser a referência, você não veio para ser alguém influenciado. Eu não te escrevi, eu não te deixei princípios eternos, permanentes. Você não está mais lendo a palavra de Deus, não? Você não está gastando mais tempo no relacionamento com esta palavra, quer seja nas reuniões da igreja, quer seja na sua casa, na sua meditação? Você não está investindo mais, não? Cadê os princípios que eu te deixei? Cadê os valores que eu te deixei? O que aconteceu com eles? Como é que se explica esta condição emocional, psicológica, tão frágil, tão vulnerável? O que está acontecendo com você? Cadê os princípios que podem tornar-te sábio para toda a boa obra, né? Como diz o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo? Esses princípios que te levam a ser a resposta para tantos desafios do mundo da sua época, e como Pedro também coloca, dizendo que nós temos que estar preparados para responder a tantos quantos queiram saber qual que é a razão da esperança que há em nós. A mesma coisa que ele coloca para Paulo, coloca para Timóteo na segunda carta, capítulo 2: procura apresentar-te como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar diante das demandas da sociedade, que está redefinindo padrões, está dizendo continuamente que o certo não é mais certo, que o errado não é mais errado, cada um tem sua verdade. Então, nesse caos que está aí por causa do afastamento da única palavra verdadeira, eu te dei esses princípios, igreja. Eu te dei esses princípios, crente, para que você seja a referência nesse mundo que está se desintegrando por causa da ausência desses valores, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possa responder claramente aos que te enviarem. Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Irmãos, a responsabilidade do crente em ser arauto dos princípios eternos. Então, isso aqui está sendo dito para nós, para que continuemos a dizer para esta geração: nós temos que eternizar as declarações de Deus perante uma sociedade que está comprometida com a maldade. O texto aqui, ele tem uma sentença de morte. Ele tem aqui uma chamada imprecação, né? Uma maldição. O Senhor vai te matar, juiz. O Senhor vai te matar, governador perverso. O Senhor vai te matar, líder de nação corrompido, perverso. Você está oprimindo, você está maltratando inocentes, você está cometendo crimes ao invés de proteger. O texto está dizendo claramente, vamos ler de novo? Veja só: não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito. Está acontecendo nas nossas cortes. O que está acontecendo nas nossas cortes? Oprimindo aos aflitos, pessoas que não cometeram crime nenhum, condenados a quase 2 dezenas de cadeia. Olha a Bíblia aqui, eu só estou pregando a Bíblia. Não roubes ao pobre, porque é pobre. Pessoas que devolveram bilhões aos cofres públicos estão assentados no parlamento, no executivo. Nem oprimas em juízo, está usando a justiça para oprimir. Nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor, o eterno governador, o eterno legislador, o eterno juiz. Quando você vê aqui o Senhor, você vê que ele está exercendo tudo isso. Ele está presidindo, ele está legislando, porque ele fala de leis, e ao mesmo tempo ele está emitindo juízo. Ele está exercendo os 3 papéis, de eternidade a eternidade.
Então está colocando a autoridade máxima e dizendo o seguinte: não faça isso. O Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Não te associes com o iracundo, nem antes com o homem de colérico. Está no meu contexto, né? Os que fazem isso são iracundos. O iracundo, ele não raciocina, ele não age de acordo com princípios, ele age de acordo com as motivações dele, né? Para que não aprendas as suas veredas e assim laces a tua alma. O crente, ele tem que ter postura. Ele não pode ficar mostrando, como diz minha sogra, né, mano? Mostrando as frescas para qualquer um, rindo para qualquer um. Não, se fecha, se posicione. Você é referência. Você tem que aplaudir qualquer um, não. Você tem que concordar com qualquer um, não. Ali a pessoa na prática da impiedade, na prática do pecado, e você sorrindo, está ali falando piadas podres, está ali trazendo a palavra de Deus, contando vantagem do pecado dele, e você sem jeitinho ali, conversando, rindo, querendo deixar ele bem. Você tem que se posicionar, você tem que ter postura. Saia de perto, num ato de protesto, dê as costas, ou levante a sua voz e cumpra seu ministério como testemunha, como arauto da justiça. Estamos caminhando para o fim da ministração. Acho que do versículo 26: não estejas entre os que se comprometem e ficam propriadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, porque arriscas a perder a cama de debaixo de ti. Verdadeiramente, esse versículo tem uma mensagem para as pessoas que têm uma vida financeira desregrada, pessoas que compram até avião pegando fogo, pessoas que repercutem a doutrinação consumista de uma sociedade que ama os bens. É uma grande verdade. Mas acima de tudo, irmãos, a intenção do escritor inspirado mostra a necessidade do crente não ser detido, do crente não se prender, do crente não se deixar embaraçar por ninguém nem por nada nessa vida. Sejam as coisas materiais, seja dinheiro, sejam sentimentos, por quem quer que seja, por quem quer que seja. E você entende isso melhor quando Paulo coloca a respeito de si mesmo no capítulo 6 de Gálatas: ninguém me detenha. O texto aqui está falando de situações que nos detêm, de situações que nos prendem. Era você está lá na frente, você está querendo. Era você está correndo, está lá a trocentos quilômetros, você está aqui ainda. Situações que estão te detendo. Quais são as situações que estão detendo seu ministério? Estão te impedindo de fluir. Você está preso ao quê? Paulo fala disso. Ninguém me detenha. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ninguém me segure. Eu não aceito nenhum impedimento. Eu sei qual é a minha missão. Deus quer que você caminhe nessa missão. De quem não se embaraça. E escrevendo de novo, citando de novo 2 Timóteo capítulo 2, ele coloca isso: que ninguém que quer agradar ao Senhor que o alistou, ele se embaraça com coisas dessa vida. Rompa os embaraços, sacuda os embaraços. Não tem ministério pequeno. O ministério de todo salvo é um ministério por excelência. O seu não é diferente. Persiga a excelência do seu ministério, rompendo com quem quer que seja. Tem pessoas que não querem que você prospere no ministério que Deus te confiou. Tem pessoas que não querem que você cresça no propósito para o que Deus chamou. Eu não estou fazendo aqui um uso disso para encher a bola das pessoas que pensam na igreja do ponto de vista da prosperidade. Não, eu estou falando do seu ministério, do seu chamado. Quando Paulo fala do seu chamado, ele diz o seguinte: eu prefiro morrer do que alguém tornar vã a glória da minha pregação. Então, persiga, meu irmão, a excelência do seu ministério. Se esmere no que Deus te chamou para ser e fazer. Não permita que dinheiro, que dívida, que pessoas, que coisas, que nada te embaraçem. Saia daqui nesta noite com uma autoavaliação e passe a semana se perguntando: meu Deus, o que é que se embaraça na minha vida? Eu tenho certeza que eu poderia estar bem mais na frente, mas o que é que está me embaraçando ainda? Deus quer que essas amarras se rompam na sua vida. Deus quer que esses grilhões caiam por terra. É a vontade de Deus para a sua vida. E já terminando, não removas os marcos antigos que puseram seus pais. Veja um homem perito na sua obra perante reis, será posto. Não entre a plebe. Ser honrado
é próprio daqueles que são escravos da palavra de Deus. Por isso que esses dois versículos, eles se completam. A pessoa que é hábil do ponto de vista bíblico é aquele que não prescinde, não abre mão dos princípios bíblicos na administração do seu ser e do seu ter. Não tem como uma pessoa dessa não chegar a um lugar de honra. Não tem como uma pessoa dessa não ouvir dos outros o quanto ele é relevante para as outras vidas. Isso é impossível. Não tem como ele estar posto ali entre a roda dos escarnecedores. A plebe aqui não é um desprezo à pobreza, mas é a expressão das pessoas que não perseguiram o ideal digno de existência. Então veja bem, quando nós somos escravos desses princípios, a consequência fatal é que nós seremos honrados para a glória do nome do Senhor. Se somos escravos desses princípios, nós não negociamos com eles, não negociamos esses princípios. Não remova os marcos antigos. Eu fico pensando, né? Os relatos que chegam a nós em família, no dia a dia, às vezes no trabalho, como é que as coisas andam acontecendo no mundo evangélico hoje? Como as negociações elas estão cada vez mais animadas e avançadas para negociar princípios, para remover os marcos que os profetas e os apóstolos fixaram, né? Efésios 2:20. Não reconhecemos outro fundamento a não ser aquele fundamento que foi imposto pelos profetas e apóstolos. Não remova os princípios. Ah, mas eu acho isso. Ah, mas eu acho que esse texto diz aquilo. Ah, mas eu penso que a Bíblia não está dizendo bem assim. O que você acha vai te levar para o inferno. O que você acha está te preparando para morar com Satanás eternamente. Sai fora do que você acha. Prostre-se perante a palavra de Deus. A igreja não é uma convenção de pessoas, de uma associação que está analisando a melhor postura para algum tipo de negócio, o melhor entendimento para algum tipo de empreendimento. A igreja não é isso. A igreja é um local onde as pessoas são por esses princípios que não devem ser removidos. A igreja é o local onde as pessoas são por esses princípios tratadas na alma, trabalhadas, confrontadas, muitas vezes duramente. São também consoladas, são também afagadas, mas o objetivo central é que elas sejam tratadas, sejam libertas de suas algemas, sejam libertas de suas correntes, de seus conjuntos de crenças mentirosos, que ao invés de levá-las à verdadeira adoração, leva-as à verdadeira afronta, ao verdadeiro assinte a Deus. Então não removas os marcos antigos, os princípios que são eternos e que passarão os céus e a terra, mas eles não haverão de passar. Permitamos que Deus, através do seu Espírito, nos humilhe o tempo inteiro, nos quebre, nos confronte o tempo inteiro com esses princípios, com esses valores. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça nesse momento.